Bom dia. Hoje aqui tô aqui para falar sobre o livro de Naum. Naum é um profeta do Testamento Antigo e ele passa o julgamento de Deus sobre o povo de Nínive. E a gente já ouviu falar do povo de Nínive através do profeta Jonas, também do Testamento Antigo. E a história de Jonas é bem conhecida porque Jonas, pela desobediência dele, não queria ir até a cidade de Nínive para poder pedir para que eles se arrependessem dos pecados, da atitude deles, para que Deus os perdoasse. Então, ele foi engolido por uma baleia e ele passou 3 dias dentro da barriga da baleia. Até que ele orou para Deus e pediu para Deus perdoasse, e ele foi. A baleia cuspiu ele na praia de Nínive, e ele foi até o povo de Nínive e ele falou sobre o rei de Israel para o rei, e ele falou para as pessoas. Eu acredito pelo fato de as pessoas terem visto que ele saiu da barriga da baleia, ou o Espírito Santo convenceu eles. Eu exatamente não sei o motivo porquê, mas toda a cidade de Nínive, começando com o rei falou e disse que todo mundo teria que servir ao rei o Deus de Israel, e parar de fazer as coisas erradas que eles faziam. Então Deus, ele perdoou a cidade inteira pela pregação de Jonas. Só que depois de um tempo, tudo se tornou errado de novo na cidade de Nínive. Isso a gente vê muitas vezes no Testamento Antigo, até também com o povo de Israel. Na época que o Josué vivia, até a morte de Josué e até a morte da geração do pessoal que viveu junto com Josué, o povo, ele servia a Deus, o povo, ele obedecia a Deus, e tudo corria muito bem. E a geração após a geração de Josué não conhecia, nem sabiam do rei de Israel. Então é impressionante como na Bíblia e no Testamento Antigo é bem claro, e como se mostra que às vezes a pessoa se arrepende, as pessoas vêm até Deus e tem uma geração ou gerações que servem ao Deus de Israel, e depois eles se esquecem, simplesmente se esquecem e voltam ao pecado. E esse foi o caso com o povo de Nínive. Então o Senhor, ele estava muito, a ira dele era muito grande, porque ele via que não tinha coisa nenhuma boa no povo de Nínive. Era o povo que realmente afligia muito ao povo de Judá, ao povo de Israel, assim como todos outros povos em volta. Então, está dizendo aqui o último versículo, que é o Naum 3, fala, a última parte que fala, Naum 3, 19, fala: porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então, era um povo que praticava maldade sobre todos os outros povos ao redor. Então, existia muita prostituição, existia muita feitiçaria, o que diz aqui no 3, 4. Então, são duas coisas que realmente Deus não permitiu. Ele falou aqui, ó: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Então, realmente era um povo que não sabia se comportar, assim como Sodoma e Gomorra também, que está registrado na história que eles faziam coisas horrorosas, que a gente, no mundo de hoje, por pior que a gente imagina que seja, nas coisas horrorosas que a gente vê na televisão, nos jornais, aparentemente em Sodoma e Gomorra e até mesmo em Nínive, coisas piores do que a gente vê hoje em dia eram praticadas. Eram bestialidade, feitiçaria, prostituição, incesto, homossexualismo, tudo isso era praticado
nessas cidades. Então Deus ele deu uma chance, eles se arrependeram, mas logo assim eles voltaram a viver no pecado, e agora Deus, através do profeta Naum, ele veio para poder passar o julgamento e falar: não, nenhum de vocês vai sobreviver, eu simplesmente, na minha ira, eu vou acabar com tudo. Só que uma coisa muito importante de ver aqui, no Naum 2, 1, muitos nomes são usados para o diabo na Bíblia. Ele é chamado de é, o destruidor, o que mata, o que rouba. Então aqui está escrito 2:1: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne as suas forças. Então, o que está dizendo é que Deus está dando uma profecia que o destruidor estava se levantando contra eles. Então, realmente eu acho que Deus ele é soberano a ponto de tudo o que foi feito através dele, mas eu acredito que a destruição de Nínive não veio realmente de Deus, mas veio através do destruidor, que é o diabo. Então, tudo que eles estavam fazendo eram artes e coisas do diabo, e agora o diabo se levantou contra eles e ia acabar com eles, porque Deus estava tirando a mão, Deus tirou a proteção deles que ele tinha antes dado. Então ele diz sobre Judá, que é o povo de Deus: mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Então os laços e o jugo de que Nínive estava tendo sobre o povo de Judá, Deus ele ia quebrar, ia tirar. E a coisa mais importante e a mensagem que eu quero passar hoje também para vocês, que está escrito em Nínive 1:9, está dizendo aqui, Deus falando em relação ao povo de Judá, que era realmente perseguido pela cidade de Nínive, está dizendo: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Então, falando com o povo de Nínive, não se levantará por 2 vezes a angústia. Então, toda a opressão e toda a coisa que Nínive estava fazendo com Judá, Deus ele não permitiu que fosse levantada pela segunda vez. Então, ele deu o julgamento e falou: o povo de Nínive vai ser consumido, o destruidor está se levantando contra eles, porque eu não quero que o meu povo passe 2 vezes pela mesma angústia. Isso é uma parte da Bíblia que virou parte da minha vida. Todas as vezes que eu passo por problemas e situações, realmente passar pelo vale da morte junto com o Senhor, e Ele está ali do lado, Ele não vai deixar a gente se queimar, Ele não vai deixar a gente se afogar, Ele protege, porque Ele tem a mão forte. E Ele livra a gente daquilo, Ele livra a gente daquilo, a gente pode ter certeza, porque foi falado através da boca dele, que não se levantará por 2 vezes a angústia. Então, se a gente passou por um problema, a gente não tem que passar pelo mesmo problema 2 vezes, porque quando ele liberta, a gente realmente está livre. Então, esse verso é tão importante de saber para pessoas que obteram a cura através do Senhor. E o inimigo volta e bate na porta de novo com sintomas do mesmo doença que a pessoa tinha antes. E a pessoa pode acreditar ou não, mas se você realmente parar, meditar e analisar o que Deus está falando aqui, não se levantará por 2 vezes a mesma angústia. Então, seja o que for que você passou, que Deus te livrou das mãos do inimigo, não, não se preocupe, não pense que isso pode acontecer de novo com você. Porque Deus, ele proclamou, e a boca dele, quando ele fala uma coisa, ele não volta atrás. Então, o que ele está dizendo aqui, o jugo foi tirado. Quando realmente Deus libertou e tirou o jugo da nossa vida sobre o que o inimigo estava fazendo, a gente não tem que passar 2 vezes pela mesma angústia. Então, isso é uma revelação que a gente tem que ter para a gente poder
estar na rocha, para a gente poder estar na certeza que Deus, e a mão de Deus é mão forte. E quando Ele faz, está feito. Eu acho tão lindo, às vezes eu gosto de relativar e pensar na grandeza e na soberania de Deus como sendo o Criador do mundo, e não também. Está dizendo aqui, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, toda vez que eu olho para o céu, que vejo a nuvem, eu falo, Senhor, esse é o pó do seu pé. É maravilhoso saber que o Criador do céu é tão grande, que as nuvens do mundo inteiro, de tudo que a gente vê, é o pó do pé dele. De qual grandeza que ele não é. E ele está dizendo, ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então é o que fala no Salmo 23, mesmo se eu passar pelo vale da sombra da morte, mesmo se eu passar pelas águas, pelos fogos, eu não vou queimar, eu não vou me afundar, porque o Senhor está comigo, porque Ele tem o seu caminho. E Ele é grande em poder e jamais inocente o culpado. E a gente teve Jesus para pagar pelo nosso pecado, e a gente foi inocentado pelo sangue de Jesus. Então, por toda essa riqueza e por toda essa misericórdia que foi garantida, que foi dada, que foi presenteada a nós através de Jesus, a gente pode saber que não interessa o que a gente está passando, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ele é o Deus que o pó dos seus pés é a nuvem que a gente vê lá no céu. Que grandeza, e que força, que poder. E ele falou, você não tem que passar pela mesma tormenta duas vezes, você não tem que passar pela mesma angústia duas vezes, porque eu, o Senhor, te libertei, eu, o Senhor, quebrei o jugo, e quando eu liberto, você realmente está livre. Então essa é a mensagem de hoje. Não importa a situação que você esteja passando, por pior que seja, por mais desesperadora, por mais que pessoas tenham dito, não tem saída, não tem um caminho, não tem nada que eu possa fazer por você. Nesse momento eu posso te dizer, existe alguém que pode fazer tudo por você, que pode fazer o possível e o impossível por você. Porque o pó dos seus pés é a nuvem que a gente vê no céu. Tal é a grandeza do nosso Senhor. E você não tem que passar por essa angústia, porque Ele pagou por tudo isso. Ele é o Deus, Ele é o Criador do céu e da terra, e Ele quer te curar, Ele quer te conhecer, Ele quer te libertar, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer que a glória do seu nome seja representada através de você. Então eu oro que você entenda lá no fundo do seu coração que não existe problema maior do que o nome de Deus, que não existe problema maior do que o poder de Deus. Para Ele tudo é possível, Ele é o Deus do impossível. Então, eu oro agora, Senhor, eu peço aqui para todas as pessoas que estão vendo nesse momento, Senhor, o Senhor tem libertado, tem me dado liberdade e tem me dado a vitória sobre muitas coisas que realmente pela minha própria força e a minha capacidade e a minha sabedoria humana não poderia fazer. Mas, Senhor, na sua misericórdia e grandeza, tem me livrado e a minha família, pessoas que vivem em volta de mim, de muitas coisas. E eu agradeço a Ti, Pai, toda honra e toda glória ao Seu nome. E agora eu peço, Pai, que cada um de nós, cada pessoa que esteja vendo esse vídeo nesse momento, que também receba a sua misericórdia, a sua graça, a sua grandeza, seja qual for o problema que ela tem agora. E eu oro que, em nome de Jesus, a vitória seja proclamada, manifestada e chegue à vida de cada um de nós, de cada um de que está ouvindo esse vídeo agora. E eu agradeço desde já pela vitória nas nossas vidas, porque somos
os seus filhos. E você é o nosso Pai, o nosso libertador, o nosso Salvador e o nosso Deus, o Deus do impossível. Amém. Ok, até a próxima.